Cristo. Paz, igreja. Paz. Tudo bem, irmãos? Nós viemos mais uma vez gravar um vídeo e especificamente numa palavra que nós queremos compartilhar com vocês nessa hora. Quantas vezes você começou um projeto e desistiu? Quantas vezes você disse que haveria manutenção desse projeto? Quantas vezes você se colocou nesse projeto, mas o tempo passou e houve deterioração desse pensamento, dessa sua ação e não houve continuidade? Nesse dia, o presbítero e eu viemos gravar e mostrar para vocês o ambiente onde nós estamos. Para quem mora aqui na região da Peniel, é muito comum passar aqui à frente dessa fábrica que está desativada, fugiu a palavra, desativada há muito tempo, mas também foi muito bênçãos para muitas famílias que aqui trabalharam e por causa da renda que veio desse trabalho, criaram seus filhos e educaram. Mas o tempo passou para nós, o tempo passou para essa empresa, e quando você vê a filmagem, você vai ver que o tempo trouxe destruição e deteriorou, trouxe um ambiente hoje totalmente calamitoso. Então nós queremos falar que ambiente calamitoso que nós possamos estar vivendo, que o tempo está passando e a nossa vida não está sendo ajustada no Senhor. O presbítero lerá a palavra do Senhor para que nós possamos a dar exemplo do que nós queremos dizer dentro daquilo da palavra. Amém? Amém. Fala, irmão. Amém, igreja, graça e paz. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, diz, versículo 1 e 2. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um dos discípulos disse: Mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo este enorme edifício? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Falado isso, nós podemos olhar o ambiente e o tempo passou e não sobrou nada por falta de manutenção desse edifício. Jesus hoje nos alerta e alertou os discípulos falando que aquele período, aqueles edifícios, aqueles lugares seriam totalmente destruídos porque haveria a necessidade, até mesmo Jesus fazendo um link do que é o verdadeiro edifício e para que ele ficasse em pé, o que exatamente precisaria acontecer. Eu e você, nós somos hoje a morada do Senhor, o edifício do Altíssimo, qual nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, mas o tempo pode passar para mim e para você. Podemos esfriá-lo, o Espírito Santo, e então nós também entrarmos em decomposição, ou seja, em destruição. O que eu e você estamos fazendo de nossas vidas que pode, assim usando como esse exemplo, entrarmos num estado de calamitoso de destruição? O que você acha, presbítero, quando Jesus lê esse texto e quando nós olhamos essa paisagem, o que nós podemos entender? Eu creio que nós podemos entender nesse texto e vendo essa estrutura, a falta de manutenção. Qual manutenção faltou aqui? Qual manutenção falta para as nossas vidas? Aqui falta uma manutenção humana, mas nas nossas vidas, por o nosso templo, que somos nós, o templo de Jesus, muitas vezes falta Jesus para fazer a manutenção nas nossas vidas. Muitas vezes nós recusamos a manutenção de Jesus. Falta um tempo com Jesus? Um tempo com Jesus. Então entendi. Para que o nosso templo, que Jesus habita no nosso templo, seja um templo maravilhoso. Como foi esse templo aqui? Eu estava vendo uma reportagem, presbítero. Aqui trabalhou 1000 pessoas. 1000 pessoas? Diretamente aqui dentro, fora as pessoas indiretas. 1000 famílias dependia do sustento daqui de dentro. Hoje, o que nós estamos vendo aqui? Ruína e destruição. E as nossas vidas também, se nós não tivermos a manutenção de Cristo, nós também
ficaremos como está este local aqui, ó, em ruínas. A palavra diz que não sobrará pedra sobre pedra. Se eu sou uma pedra, você uma pedra, nós ficaremos aqui e não estaremos na glória do Senhor, pela falta de manutenção. É isso que nós estamos aqui para trazer para os nossos corações. Deixe Deus, deixe Jesus fazer a manutenção que tem que ser feita no seu edifício. Amém. Chamado você. Chamado você. Você é o edifício do Senhor. Assim como você vai ao médico e ele pede para você fazer exercícios, tomar a medicação em dia, Deus também nos chama a um compromisso e pede para nós: clame a mim, medite na minha palavra, busque a minha presença. Essa é a manutenção diária que eu e você temos a obrigação de fazer, mas muito mais que obrigação, tem que ser um prazer estar no Senhor, tem que ser um prazer meditar nele, para que nós sejamos dentro desse edifício, essa pedra transformada cada dia mais, porque nós somos, presbítero, dentro desse edifício, uma pedra a ser talhada diariamente. Por quê? Porque em nós, edifícios, vide costume, nós podemos observar, nós temos esse edifício, nós temos outro lado, pode crescer nas paredes ervas daninhas, aqueles tipos de trepadeiras que pode trazer outros insetos e bichos que podem trazer deterioração para o edifício, não é correto? Sendo nossa vida assim, nós precisamos também da manutenção de Deus por meio do Espírito Santo, buscando a face de Cristo Jesus, para entender que tipo de ervas que podem nos atrapalhar até relacionamento com Deus. Ou também nós podemos ser ervas para os outros. Então, quando Deus nos chama a um tratamento, essa pedra que precisa ser talhada diariamente, fazer parte desse edifício, para que ela não caia do despenque do edifício e fique lá um buraco, Deus nos chama e nos propõe a ser talhados diariamente para que Ele cuide de nós, porque Ele precisa cuidar de nós. A pergunta é: nós queremos ser cuidados por Deus? Assim, volto a dizer, quando você procura um profissional da saúde, você quer ser cuidado por ele, ou apenas gastar o seu dinheiro quando você vai a ele, ou ocupar o tempo dele? Às vezes nós temos a impressão, presbítero, que nós estamos apenas ocupando o tempo de Deus, mas mal sabemos porque Ele já nos conhece. Sim. Mas nós temos a falsa impressão, porque isso é apenas falsa impressão. Deus nunca perde tempo em nada, nós sim. O que você me disse? Verdade. Quando o presbítero falou em tratamento, eu vejo assim: se eu começar um tratamento e parar pelo meio do caminho, lá na frente eu vou ter que começar de novo esse tratamento. Ainda bom não, hein? E aí vai doer mais. E aí vai ficar uma ruína. Na nossa vida espiritual com Jesus também é assim. Se você começar um tratamento hoje, vá com esse tratamento até o final. Lá na frente você terá vitória. A sua pedra será talhada bem perfeita. Vai ser amoldada e não terá ruína, mas sim um edifício maravilhoso. É isso que Jesus quer nos apresentar, que nós sejamos um edifício maravilhoso aos olhos dele. Não um edifício que parou pelo meio do caminho, como esse parou. Está se deteriorando, em ruínas. Eu vejo que o tratamento com Jesus é um tratamento contínuo. O antibiótico de Deus é contínuo. Para a vida toda. É como a gente fala na medicina, uma pessoa que tem uma doença hereditária que tem que tomar remédio para a vida toda. Para Jesus também, nós temos que tomar todos os dias uma dose, o nosso pastor costuma dizer, uma dose homeopática. Todos os dias temos que tomar essa dose para nós não deteriorarmos, como está aqui esse edifício, como está o edifício vizinho. Agora você vai ver um pouquinho o que se tornou este lugar. Tem muita gente que vai nos ver que usou daqui, usufruiu desse espaço,
cuidou das suas famílias. E eu creio que quando olhar, vai sentir tristeza no coração de ver a situação que está. É a mesma coisa se nós começamos um tratamento com Jesus e nós paramos pelo meio do caminho, quando você vê aquela pessoa parada, aquela pessoa fora dos caminhos de Jesus, dá tristeza no coração também de ver. E Jesus quer nos restaurar, quer nos renovar, e quer dar essa dose diária todos os dias para nossas vidas. Amém. Basta eu e você querer tratamento, essa manutenção. Sabe interessante, presidente, quando você disse que nesse prédio chegou a trabalhar aproximadamente 1.000 pessoas, né, representando talvez 1.000 famílias, levando em consideração que tivesse uma pessoa de cada família, mas sabemos que famílias inteiras trabalhavam aqui. Nós podemos pensar da seguinte forma também: Deus, Ele nos ama e nos quer tanto que através de nossas vidas Ele pode abençoar outras vidas. Sim. Né? Mas como ocorrer isso se nós também não se policiamos e não se permitimos ser tratados e talhados por Ele no cotidiano? Talvez 1.000 famílias passem por nós e nós não conseguimos e não permitimos Deus trabalhar através de nós, por nós não querermos mais, seja o motivo que for. Talvez o tempo passe, para mim e para você e para mim ou para todos nós, mas o tempo do Senhor vai se cumprir. Jesus, ele diz que a palavra dele vai se cumprir. Passe o tempo que passar, essa não terá nenhum tipo de deterioração. Como nosso pastor costuma dizer, as notícias do mundo, elas vêm, elas vão, elas vêm, elas vão. A do Senhor, a dos céus, é eterna. Amém. Está relatado na palavra de Deus. Ela não muda, ela é imutável e vem se cumprindo aquilo que Deus falou que ia ocorrer. Sim. E quanto tempo já se passou depois de Cristo? Mais de 2.000 anos. E antes de Cristo? Aproximadamente 6.000, 4.000, enfim, tantos mil. Isso, a quantidade, ela é irrelevante nessa hora. Mas o fato é que o tempo em si passou, ela continua intacta, a palavra de Deus, e tem se cumprido aquilo que Deus disse que ia ocorrer. E se cumpriu lá atrás, vai se cumprir na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Para essa fábrica cumprir o propósito, para outras também. Outras virão e outras estão entrando em decadência, principalmente por essa época de pandemia entrando em falência. O tempo vai dizer se elas permanecerão ou não. Mas eu e você temos a oportunidade de ficarmos em pé, e de em pé, quando eu falo em ficar em pé de joelho, quando nós buscamos o Senhor sem financiamento nenhum, sem empréstimo nenhum, como fábricas assim fazem para poder se manter em pé. Mas nós apenas precisamos se curvar diante de Deus, reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos pecados e falar: Deus, socorre-nos, porque por nós mesmos nós não temos condições de ficar em pé, mas é o Senhor que pode nos sustentar. Por isso nós clamamos: Deus, Tu é Deus de misericórdia, aviva-nos e talha-nos para que se cumpra o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Correto? Correto. Eu vejo também, olhando para você que está nos vendo nesse momento, se você está sentindo em ruínas, que seu edifício está se decompondo, se permita ser tratado, Talhados pelo Espírito Santo de Deus. Que eu creio que será um tratamento para a vida toda. Amém. Para a eternidade. Basta você se deixar ser talhado. Muitas vezes vai doer, mas vai ser compensador lá no final. Você vai sair das ruínas para a glória. Amém. Você vai sair do nada
para o tudo do Senhor. Amém? Você será pedra vivas. Nós podemos falar de Pedro, pedra que foi transformada por Deus. Tu és Petro, tu és pedra, que precisou ser talhada ou talhado na caminhada que ele teve com Jesus. Tanto eu quanto você precisamos ser talhados nessa caminhada com Jesus. Difícil ser talhado porque dói, mas necessário se faz, porque só assim nós entenderemos e viveremos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Passe o tempo que passar, não importa, se permita que Deus trabalhe em você, porque Ele quer talhar você para cumprir o propósito, e quem sabe Deus continue a usar você para a obra dEle. E na obra falta pedra? Precisa de pedra, né? Mas precisa, cada obra tem sua pedra exata, né? Sim. Se permita ser trabalhado conforme Deus quer, para que Ele te coloque aonde Ele quer. E use as habilidades sociais que você tem. E os dons que você tem, que foi tudo dele. E para Ele deve ser voltado. Amém? Amém. Igreja, essa é uma parte daquilo que nós queremos partilhar com você. Por isso nós queremos abençoar você, igreja. Amém. Desejando que Deus comece a talhar o seu coração a partir de então, se você não permitiu antes. Que Deus possa talhar o meu coração, o coração do Luciano, o coração da Viviane, Amém. O coração da Peniel. Amém. Que Deus possa talhar o nosso coração para que nós entendamos que nós precisamos de Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Então nós precisamos do favor imerecido dele, mas que ele nos concede, da misericórdia dele que se renova a cada manhã, que pela graça e a bondade dele exclusiva ele nos dá, e que ele continue a nos dando, para o louvor e glória do nome dele, que é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Amém. Deus abençoe você. Deus Amém. abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Fomos. Deus abençoe.